Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O Senhor é o pastor que nos reúne em sua casa para nos enriquecer com a felicidade e o bem que só Ele pode nos proporcionar. Ele é o defensor de nossa vida. Ele nos conduz por caminhos retos, seguros. Então, dispostos a formar cada vez mais a nova humanidade por Ele reconciliada, saciemos nossa fome de justiça, de fraternidade, atendendo sempre ao seu convite. Vinde e descansai. E o Evangelho deste sábado, dia 5 de fevereiro de 2022, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos ouviram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vai nos mostrar que, após ter sido enviado em missão, os apóstolos retornam, se reúnem com Jesus, contam o que fizeram e o que ensinaram. Então percebemos neste momento a intimidade de Jesus com seus apóstolos. O Senhor estava preocupado com eles, pois necessitavam de descanso. O Senhor os convida para um lugar deserto, fazer um retiro, recuperar as forças. Eles precisavam sim de descansar. E muita gente procura por eles. Não tinham tempo nem para se alimentar, nem para descansar. Porém, quando partiram, foram reconhecidos. Então as pessoas de todos os lugares chegaram ao local onde descansariam antes deles. E vendo aquele povo, Jesus tem compaixão de todos, pois eram como ovelhas sem pastor, perdidas. Então, compadecido, Jesus vai, acolhe toda aquela gente. Então, meu querido e minha querida, nesta passagem do Evangelho de hoje, vemos Jesus humano, Jesus preocupado com seus discípulos. O Senhor teve sim compaixão pelo povo sofredor, necessitado. Agora, podemos analisar que os missionários de hoje, os agentes de pastoral, os religiosos, as religiosas, também necessitam de descanso, necessitam de um retiro para fortalecer o espírito, reservar sempre um momento para o encontro pessoal, íntimo com Deus. Nós também não podemos descuidar da família, dos nossos relacionamentos, da saúde, pois é necessário estarmos saudáveis também para as coisas de Deus. E como Jesus, passamos então a estar sempre atentos às necessidades dos familiares, dos amigos, enfim, de todos aqueles que necessitam e também precisam de nossa ajuda. Agora, aquele povo parecia ovelha sem pastor. Aquele povo buscava Jesus, era justamente aquele povo que sofria opressão, marginalização, rejeição religiosa, política. Só que Jesus conquistava a todos,
sofria junto com eles, era solidário, compassivo. O Senhor acolhia a todos que o buscavam. E isso também é o que o Senhor vem nos ensinar hoje, e acolhermos os que estão como ovelhas sem pastor. A nossa missão é sermos pastores dessas ovelhas, ovelhas excluídas, rejeitadas, sem amor, sem atenção, que sofrem com a solidão. E quando essas ovelhas buscam ajuda, mesmo estando cansados, devemos sim dar a devida atenção. Às vezes, a necessidade assim de uma palavra, um consolo, simplesmente de alguém que os ouça. Sigamos então os ensinamentos que Cristo nos dá hoje, ter aquele momento de recolhimento também para oração, para conversarmos com Deus, alimentar o nosso espírito, pedir um coração solidário, semelhante ao dele, um coração para melhor servir ao próximo, irradiando a compaixão do Pai, levando esperança, mas uma esperança de uma vida sem sofrimento, sendo então dessa forma pastor para os que precisam, pois estamos a serviço do reino e para isso fomos enviados. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que este evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, que devemos compreender que Jesus não conseguia descansar diante do sofrimento daquele povo. Ele percebia assim que aquela multidão era como ovelhas sem pastor e conhecia as dores que sofriam aqueles que o seguiam dia e noite. E por esta razão, ele não deixa para o outro dia o que podia fazer por aquele povo faminto naquele mesmo dia. Mesmo cansado, preocupava-se com eles. A compaixão era então o aspecto que mais identificava Jesus quando ele andava pelo mundo instaurando o seu reino. Agora hoje também a multidão continua necessitada de ajuda, embora não tenha muita consciência, ela busca algo ou alguém que possa preencher o vazio do seu coração. E assim como seus discípulos, Jesus hoje também nos chama a um lugar deserto. Então nos prepara para que possamos ser pastores de pessoas desanimadas, sem esperança, carentes. Ser pastor é saber dar testemunho de fé, sabia? Sim, também de confiança no plano de Deus e assim ser luz para o irmão que também passa por necessidade. Jesus então nos cura, nos ensina também muitas coisas a fim de que sejamos refrigério, a fim de que sejamos luz tanto para a nossa felicidade pessoal, como também comunitária e familiar. Ele então vem, ele nos ensina a arte de viver melhor em qualquer circunstância, enfrentando todas as dificuldades. E desse modo, nós poderemos também ajudar a todos que ainda não o reconhecem. E os melhores ensinamentos da nossa vida, tenha certeza, nós o recebemos quando passamos por experiências de dor e de sofrimento com Jesus. Então, meu querido, minha querida, aceite o convite que Jesus vem nos fazer hoje. Ele vem nos fazer descansar, Ele nos faz descansar, nos refrigera, nos consola para que também possamos ser pastores que consolam e que amparam as ovelhas perdidas. Por isso hoje, você que me acompanha nesta reflexão, se possível for, coloque logo abaixo nos comentários: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Por isso, Pai amado, dá-nos a graça de levar nossos irmãos no coração e também de servir acima de nossas próprias necessidades. Confiando que em Teu Filho Jesus poderemos descansar, poderemos entregar nosso peso para que Ele nos ajude a também levar o nosso e os dos outros. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.